Cópia, venda e distribuição de produtos sem a devida autorização e o pagamento dos direitos autorais. Essa é a definição de pirataria, uma prática considerada crime muito utilizada hoje em dia e que provoca grandes prejuízos à economia do país, sem contar também os prejuízos para a saúde do consumidor. Pirataria é o tema de hoje. O NT Repórter está no ar. Olá! A criatividade dos bandidos é alta e as habilidades também. Hoje falsifica-se quase tudo: roupas, sapatos, óculos, brinquedos, perfumes, relógios, bebidas e cigarros. Sem contar CDs e DVDs, além de softwares de computadores. Mas você sabe o que está por trás disso tudo? Conseguem chegar à relação da pirataria com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro? Nossa equipe visitou a região da 25 de março, no centro de São Paulo, onde existe a maior concentração de produtos piratas. Acompanhe na reportagem especial de Gabriela Frontini. Música da Louis Vuitton, Vitor Hugo, Michael Kors, Calvin Klein, que você legal. Camiseta de marca a partir de R$10 na loja. O maior shopping a céu aberto de São Paulo, roteiro turístico de milhares de brasileiros e estrangeiros. De acordo com o guia da 25 de março, aqui existem mais de 1.700 lojas cadastradas, mas muitos vendedores ambulantes disputam os espaços das calçadas. Sem contar as galerias que abrigam outros lojistas e o famoso Shopping 25. Por aqui passam cerca de 400 mil pessoas por dia. E isso num dia normal, como hoje, porque as vésperas de datas comemorativas mais parece um formigueiro. De acordo com os lojistas, o movimento aos finais de semana, perto do Natal, por exemplo, gira em torno de 1,5 milhão de pessoas por dia. Até aí, nada de errado, se não fosse o comércio descarado de produtos piratas. São óculos, relógios, bonés, roupas, tênis e uma infinidade de produtos. Com câmeras escondidas, flagramos tudo. Camiseta polo, amigão. Calça jeans, a gente tem camiseta polo, a gente tem Dudalina, tem Rolex, Em pouco tempo, o vendedor leva nosso produtor até a loja, onde encontra uma infinidade de produtos pirateados. E o vendedor fala abertamente que é réplica do original e ainda oferece uma certa garantia, mas claro, sem nota fiscal. Então tem nota fiscal para poder trocar com você? Como a gente trabalha com réplica, a gente deixa o cartãozinho, o nome do vendedor embaixo e tá, a data, entendeu? A data que... A gente sabe qual é a mercadoria nossa. A gente, né, 3 meses de colar um tênis desse é muito tempo, já é muito tempo de uso, dá para saber, né? Uma camisa falsificada da marca Dudalina custa R$60. Já uma oficial, o valor gira em torno de R$300. O rapaz revela ainda que muitas vezes as falsas são vendidas juntas com as verdadeiras. Aqui essa eu não camisa gosto é o muito, seguinte, não. O cara compra para vender no shopping essa camisa, mistura com a original. É mesmo? E vai tudo junto? Passa, aí vai embora, né? Lacoste, polo da Lacoste, a gente tem polo da Hollister, ó. Lacoste. Ó a Dudalina, polo da Dudalina. Boné, óculos, relógios e perfumes também não faltam. Uma pesquisa do Instituto Data Popular, realizada este ano, mostrou que as mulheres da classe alta, A e B, estão entre a parcela da população que mais compra produtos piratas. Basicamente, as mulheres da classe alta, elas conhecem mais marcas internacionais, enfim, marcas que têm um aspecto aspiracional muito relevante. E para gastar menos, né, evitam comprar aquela marca original de uma bolsa, de uma roupa, e acabam adquirindo essa cópia pirata. O fator preço é o mais relevante quando da aquisição de produtos piratas. Essa mulher, ela frequenta lugares, ambientes com pessoas do seu mesmo nível socioeconômico, são pessoas que também têm os mesmos produtos e não desconfiam que essa pessoa
Tem, diferentemente de você ver uma pessoa de baixa renda com um produto de uma marca mais cara. Já há desconfiança, até um preconceito mais forte nesse sentido. Então essas mulheres, elas não vão passar pela desconfiança de ter uma marca pirata, de ter um produto pirata. A pesquisa ouviu mais de 1.500 pessoas de 100 cidades de todo o país e mostrou que quase 6 em cada 10 brasileiros já compraram pelo menos uma mercadoria pirata no último ano. É verdade, a gente está falando aí de basicamente cerca de 56% da população brasileira. A gente identificou que não tem um gênero mais forte na compra, à exceção das mulheres da classe alta. E a gente observa também que os jovens são os que mais adquirem produtos piratas. Conforme aumenta a idade, a faixa etária do nosso entrevistado, menos se consome produtos piratas. Portanto, é um tipo de prática que vem com o público mais jovem. Um maço de cigarro custa em média R$ 5,00. E todos sabem que em um cigarro existem mais de 4.700 substâncias tóxicas, algumas até cancerígenas. Agora imagine um maço que é vendido a R$ 1,00. Você acha que faz menos mal do que o original? A frase "o barato sai caro" é a mais pura realidade de quem compra produto pirata. Este consumidor, que prefere não se identificar, comprou vários DVDs de filmes e desenhos. Não, na verdade eu não costumo comprar não, mas aí eu tava passando lá, o camarada chamou a atenção, mostrou ali, falou que a qualidade era boa mesmo, que dava para confiar, se não funcionasse podia voltar para trocar, que ele estava sempre no mesmo ponto. Aí eu acabei comprando, comprei 6 DVDs. Era 3 DVDs por R$10. Aí eu comprei 6, paguei R$20. Cheguei em casa, eu comprei até um que era um desenho para minha filha ver, cheguei lá, não tinha nada. Dos 6 que eu comprei, um DVD tinha, na verdade era o DVD de um show do cantor Jorge Aragão. Os outros 5 não tinham nada. Não vale a pena, né? Tipo, eu paguei barato, paguei R$20, mas acabou jogando fora. Paguei R$20 em 5 DVDs virgens. Há quem pense que nada pode trazer prejuízo para a saúde, mas é por engano. Os óculos piratas, por não apresentarem as proteções contra raios UVA e UVB, podem fazer verdadeiros estragos. A questão do óculos, os danos, eles não são imediatos. O grande problema de todo usuário de um produto pirata ou um produto irregular é que ele não tem a noção de quão prejudicial ele será para a sua vida a médio e longo prazo. Há estudos que revelam que o uso de um óculos de sol sem a devida, que a lente não tem a devida proteção contra os raios UVA e UVB, a médio e longo prazo ele terá degenerações maculares que lhe trará outros tipos de problema, que o menor será a catarata. Então, é talvez o desconhecimento, a desinformação que faça as pessoas usarem. O cuidado com a aquisição do produto, ele tem uma importância para a vida das pessoas. E a visão que representa, segundo estudos científicos, representa por 83% da nossa percepção de sensibilidade, tem uma importância visceral para a nossa vida. Tênis de marcas famosas falsos também prejudicam a saúde. Tem que estar atento porque os produtos piratas consumidos podem causar muitos danos à saúde e à segurança das pessoas. O Código de Defesa do Consumidor exige que todo produto colocado no mercado para consumo proteja o consumidor, a saúde, a segurança, a qualidade do produto. Na medida em que esse produto não tem procedência, na medida em que ele não tem selo, na medida em que ele não tem certificação, ele não passou por nenhum controle de qualidade, ele tende a causar muito prejuízo às pessoas. Qual é o problema? O problema é que o uso prolongado pode causar muito
muitos danos para a postura daquela pessoa, para a marcha, para a coluna. Por quê? Porque digamos que o tênis, o original, ele tem um sistema todo de amortecimento que protege contra o uso prolongado. O tênis, o pirata ou similar, como se diz que é comprado, se você pode até abrir e olhar por dentro, ele não tem nem nada do sistema de amortecimento. O jovem adquire e acha que dá para ele usar, fazer o uso prolongado da mesma maneira que a televisão ou que a propaganda diz que dá para fazer com aquele tênis. Ele pratica esportes com um calçado totalmente indevido. Isso pode levar a algumas incorreções, né, alguns prejuízos físicos para ele irrecuperável. Óbvio que nós estamos falando do uso prolongado disso, mas normalmente quem adquire, infelizmente, para o uso mesmo prolongado. As roupas parecem inofensivas, mas não são. As pessoas têm bastante o hábito no nosso país, é muito comum querer as tais roupas de marcas, né? Então, por trás dessa roupa de marca, primeiro é necessário entender, essa roupa de marca que eu estou dizendo é pirata, tá? Primeiro é preciso entender que para ela ser bastante barata, ela necessariamente tem por trás ou um trabalho escravo, ou um trabalho semi-escravo, ou um trabalho infantil. E quando você está adquirindo esse produto, você está fortalecendo esse tipo de exploração totalmente injusta no nosso país. Em segundo, normalmente elas têm a duração delas é muito pequena, tá? Normalmente a qualidade é questionável. E na maioria das vezes, os componentes que foram utilizados, né, os produtos utilizados causam alergias nas pessoas que às vezes têm coceiras ou mesmo micoses que não sabem de onde adveio e adveio de um produto pirata. Além disso, outros 2 tipos de produtos chamam a atenção do PROCON. É muito comum que as pessoas recorram aos produtos de limpeza vendidos nas ruas, nas combis ou até mesmo nos pequenas lojas de comércio dos seus bairros. Esses produtos, primeiro, eles são vendidos em garrafas de Coca-Cola, garrafas PETs, que são inadequadas para conservá-los. Segundo, ainda que o preço seja mais barato, você não tem nenhuma segurança da composição química dele. E ele pode causar desde uma simples alergia até uma intoxicação, pode levar uma pessoa, às vezes, até a óbito, porque ele contém produtos ou podem conter produtos químicos, né, altamente prejudiciais à saúde. Outro exemplo, que é bastante comum, é brinquedo para criança. Os pais e familiares que sempre gostam de presentear as crianças, às vezes, ao não ter uma condição financeira para comprar um produto original, ele compra este produto pirata. O que acontece? Na maioria das vezes, esse produto tem algum componente tóxico que vai prejudicar a criança. Ou ainda que ele não tenha nenhum componente tóxico, ele pode ter pequenos componentes que a criança pode engolir, que a criança pode colocar nos olhos, que a criança pode colocar no nariz, porque ele não tem nenhum selo do Inmetro. Todo brinquedo para criança é obrigatório o selo do Inmetro. E este, apesar de mais barato, ele não vai conter esse selo. Então, o produto pirata, além dele ir contra a economia, né, financeira, sonegar impostos, nós sabemos de tudo isso, ainda ele pode causar muitos riscos à vida, à saúde e à segurança do consumidor. Normalmente, os produtos pirateados são consumidos por causa do baixo custo, cerca de 93% mais barato. Porém, esse consumo ilegal traz um prejuízo de aproximadamente 30 bilhões de reais por ano. Além do prejuízo na arrecadação de impostos, a pirataria ainda gera desemprego, problemas de saúde, rouba invenções e ideias de terceiros, pratica concorrência desleal e ainda alimenta o crime organizado. Ao comprar um produto pirata, o cidadão alimenta um comércio informal e ilegal. É preciso que a sociedade conscientize-se sobre a importância de comprar produtos originais e não alimentar o crime. Pirataria é crime, punida no Código Penal e prevista nos nossos artigos 184 e seguintes desse estatuto. Quem copia pratica crime e quem os vende, disponibiliza ao comércio, etc., com intuito de lucro, também na sua modalidade qualificada. Tecnicamente falando, se nós usarmos, né, se nós temos o Código Penal ao pé da letra, aquele que compra, ele poderia ser incriminado, inclusive, no próprio crime de
receptação, uma vez que se trata de direitos patrimoniais da violação de direitos autorais. Na região da 25 de março é comum vermos policiais militares e até bases fixas da PM. Qualquer policial pode fazer essa apreensão, pode fazer essa fiscalização, ou o povo, qualquer do povo pode também. O que acontece em determinadas vezes é assim, a atribuição da nossa delegacia especificamente, o que nós tentamos? Nós tentamos fazer a maior apreensão, ou seja, quem está produzindo, quem está fornecendo em grande escala esses produtos. É lógico, tentar focar no grande comerciante, no grande distribuidor para tentar fazer, dar uma aplicabilidade maior à lei. A Polícia Federal é a responsável pela fiscalização. Vejam alguns dados de produtos piratas apreendidos em 2012. Mais de 91 mil litros de bebidas, 250 mil CDs, mais de 3 milhões de pacotes de cigarros, 184 mil litros de combustível, 81.600 equipamentos de informática e até 671 mil medicamentos falsos. Comprando um produto falsificado, o consumidor não tem garantia de nada e depois não adianta reclamar. As pessoas às vezes procuram o PROCON por produtos como, por exemplo, um aparelho celular que comprou, levou para casa e depois de alguns dias o aparelho apresentou um vício bastante grande e ele então vem procurar o PROCON para reclamar do aparelho. E como ele comprou aquele produto pirata, ele não tem nota fiscal, e nós não temos a procedência daquele aparelho, não tem o fabricante daquele aparelho, infelizmente o PROCON fica inviabilizado de ajudar este consumidor a reparar esse dano que lhe foi causado. Exatamente porque a nota fiscal, ela vai indicar quem foi o vendedor, Qual foi o fornecedor-vendedor. E por meio disso, a gente verifica também quem é o fabricante, para a gente muitas vezes poder acionar. O PROCON normalmente aciona ou o fornecedor ou o fabricante daquele produto. Então, isto é fundamental, que ele tenha sempre a nota fiscal para procurar os seus direitos. Esse consumidor que compra uma loja adequada, que emite nota fiscal, a primeira garantia que ele tem, ou ele tem mais garantias de que ele está comprando um produto que lhe dê respaldo, que lhe proteja, que lhe forneça segurança à vida, à saúde, contra acidentes. Na medida em que ele não tem essa nota fiscal, ou esse produto se não tem a procedência, ele não vai ter nenhuma dessa garantia. Além disso, se apresentar algum defeito do produto, algum vício, ele pode procurar o PROCON, ele pode exigir a troca desse produto, se for dentro do período da troca, ele tem a garantia para ele procurar assistência técnica e na medida em que ele compra um produto que não tem nota fiscal, que não se sabe a procedência, ou um produto clandestino, um produto pirata, ele não tem nenhuma dessa garantia. Além do que, muitas vezes, a compra de um produto pirata pode prejudicar um outro produto não pirata. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho um computador, o meu computador tem certificação, eu comprei, eu tenho nota fiscal, eu tenho fornecedor, eu tenho fabricante, mas eu comprei acessórios dele pirata e eu coloco que aquele acessório danifica todo aquele meu computador. Se aquele acessório danificar o meu computador, mesmo eu recorrendo ao PROCON, vai ficar constatado que o prejuízo, que o dano causado foi por culpa exclusiva do consumidor. E o consumidor, então, não vai poder ter nenhum ressarcimento daquele dano causado. A destruição de toneladas de produtos falsos é prática comum na comemoração do Dia Nacional de Combate à Pirataria, realizado sempre dia 2 de dezembro. Afinal, frequentemente vemos na mídia notícias dessas apreensões. 10 mil DVDs e CDs foram apreendidos. A polícia ainda calcula a quantidade de CDs e DVDs piratas na maior apreensão do ano na região. Serão enquadrados no artigo 184 do Código Penal. Há quem diga que é um desaforo o preço original de produtos de marca, por isso compram os falsificados. Mas a sugestão é outra. Apesar de mais em conta, a melhor solução seria o quê? A não aquisição desses determinados produtos. Se ninguém comprasse esse tipo de produto, é lógico, sem demanda, sem procura, não haveria oferta. Agora, é claro, o correto seria esperar mais um pouquinho, poupar um pouquinho e comprar um produto dentro das especificidades e, é lógico, colaborando no quê? No comércio formal, na geração de empregos e na arrecadação de tributos.
essa questão da pirataria, além da questão econômica, financeira, da sonegação de impostos que gera o país, o PROCON se preocupa com o aspecto da segurança e da saúde do consumidor, que deve evitar a qualquer custo o consumo de produtos piratas. Outros produtos copiados com frequência são CDs e DVDs. Sejam eles de filmes ou músicas, causam enormes prejuízos. Nós poderíamos citar 2 prejuízos, né? Prejuízo financeiro, para o investimento de novos produtos, para o crescimento estrutural da empresa e para a cultura brasileira. Então, você tem os autores, né? O autor, ele leva um tempo para poder pensar, estruturar toda uma música, tanto a parte melódica como a parte literal da coisa. E, de repente, ele vê isso lançado por terra, porque ele teria um benefício com aquilo, que é o retorno para que ele sobreviva disso. Nós temos autores no Brasil que vivem exclusivamente da música. Alessandro é diretor da gravadora Novo Tempo, que trabalha somente com produtos cristãos. Mas esse mercado também é alvo da pirataria hoje. O que acontece? Hoje o mundo evangélico ele cresceu muito, né? Existe uma perspectiva aí de que alcance aí na faixa de 22 milhões. Então já tem muito evangélico nesse Brasil. Hoje um show de um gospel aí às vezes alcança maior número de pessoas do que um secular, o valor que se cobra. Você vai em rua, a Conde Sarzeda, por exemplo, é onde tem os evangélicos, lá você encontra produtos pirateados, inclusive da Novo Tempo. Tem vários produtos ali. E o termo que eles usam, né? A gente oferece para poder abençoar o irmão que não tem condição de ter. Então tem muita coisa pirateada assim. Você pega, eu vou dar um exemplo, você pega um DVD do Arautos do Rei. Um produto que foi pensado, um produto que foi estruturado, pessoas trabalharam em cima daquilo. E de repente você vê aquele produto e fala assim, mas eu não tenho condição de comprar para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um e eu faço uma cópia. Dessa cópia eu entrego a cópia para o meu pai, porque eu não tenho condição de ter. Então eu preciso entregar isso aqui para o meu pai, porque eu vou abençoar ele. O seu pensamento, a sua vontade, o seu desejo não está errado. Mas a sua atitude é contraditória àquilo que você está querendo fazer. Os meus recursos pertencem ao Senhor. E parte desse recurso você usa para ter algo que não lhe pertence. Olha, isso é mais profundo do que nós pensamos. Então eu agradeço a Deus, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor me dá. Mas parte que o Senhor me dá, eu vou fazer algo que não é lícito. Opa, agora tocou no ponto. Não é meio contraditório o cristão financiar a pirataria, sendo que ela é considerada crime em nossa Constituição e ainda está prejudicando o verdadeiro autor da obra? Leidivan é teólogo e pastor adventista e explica, com base na Bíblia, qual deve ser o comportamento do cristão frente à pirataria. E que princípio é esse? É o princípio que Jesus deixou em São Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Ele diz assim, que a gente deve fazer às outras pessoas aquilo que a gente gostaria que as outras pessoas fizessem conosco. Então é só a gente pensar de lá para cá. Vamos então pensar que eu que produzi, que eu que sou o autor, que eu que tenho o direito de produzir e vender determinado produto. Eu gostaria que alguém fosse e copiasse, pirateasse e vendesse o meu produto, sendo que isso iria diminuir o meu lucro e, consequentemente, o sustento do meu negócio, é lógico que eu não gostaria. Então, por este princípio, eu não devo piratear. Se eu não gostaria que fizesse isso comigo, eu não devo fazer isso também com outras pessoas. E o pastor adventista enfatiza que não apenas o que vende, mas aquele que compra produtos piratas também age em desacordo com a Bíblia. Ele está agindo de forma equivocada. Por quê? Porque ele está, de alguma forma, sustentando um comércio ilegal. Ele está sustentando um crime, porque no nosso país, pirataria é crime. Bom, fica aí a dica. Agora cabe a você fazer a sua escolha. Afinal, Deus nos deu o livre-arbítrio. Só não nos esqueçamos de que para cada ação há uma reação. E não há como fugir das consequências das nossas escolhas, sejam elas certas ou erradas. Tá
tá a partir de R$10 na loja. Agora já sabemos o que está por trás da pirataria, não só por quem fabrica ou vende, mas também para os compradores que fazem parte desse esquema que indiretamente sustenta o crime. E não se esqueça, perdeu algum programa ou quer saber mais sobre esse assunto? É só passar lá no nosso blog, novotempo.com/ntrepórter. Aproveite também para curtir nossa página no Facebook, o endereço aparece aí na sua tela. Passa lá e comente, a sua opinião é muito importante para nós. E o NT Repórter fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!